pedindo para os irmãos abrirem em Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 9. Glória a Deus, aleluia. O livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do verso 4 ao 9. Na medida que você for abrindo, eu vou pedir para que se coloque de pé, para eu ver quem abriu e quem não abriu ainda. Eu vou esperar um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. No livro de Jeremias, capítulo 1, no verso 4, diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, agora que toma a primazia dessa palavra nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa estar falando na vida de cada jovem nessa noite, Deus. A começar de mim, Senhor da glória. Em nome de Jesus, que eu venha ser canal de bênção para a vida desses jovens nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, que venhamos aqui, sair daqui renovados em Ti, regozijados em Ti, Deus. E estar na Tua presença, Deus, renovados com unção, com autoridade, Deus, em nome de Jesus. E que venhamos entender nessa noite o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, qual o ministério que o Senhor escolheu, para que possamos seguir de acordo com a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu peço a ordem que você não se assente, por favor. O tema dessa mensagem, vou um pouquinho mais para ficar mais curtinho. O tema da mensagem que Deus me deu é sobre o chamado e o ministério. É uma coisa que temos na nossa vida jovem, pois buscamos a Deus que nos mostre o chamado que Deus quer para a gente. Qual o ministério que Deus tem preparado para a gente. Muitas pessoas têm ministério de louvor, um ministério levita, outros são chamados para pastores, outros são chamados para missionários que atuam no seu habitat. Alguns outros Deus envia para o campo missionário, alguns outros são diáconos, diaconisa, presbíteros, alguns outros são chamados para servir dentro da casa do Senhor. Mas todos esses chamados são chamados ministeriais diferentes, porém o único Espírito que opera é um só. Como diz em 1 Coríntios 12, capítulo 11, vou pedir que também vocês abram. 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 11. Diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui entendemos que os dons de Deus são dados particularmente para cada pessoa. Se um irmão ele louva, o outro irmão ele louva, mas Deus dá uma forma de louvor a esse e uma forma de louvor ao outro, diferente, particular. Se um prega e o outro prega, um prega da maneira diferente do outro, porque o Espírito de Deus opera da forma diferente, da forma que Ele quer, diferente de cada um. Eu separei 7 passos para cumprirmos o chamado de Deus na nossa vida. São pelo menos 7. O primeiro passo, perguntar para Deus qual é o chamado que Ele tem para a gente. Orar ao Senhor: Deus, qual o ministério que o Senhor tem para a minha vida? Que não seja o ministério, aquele ministério que eu quero,
aquilo que eu acho bonito fazer, aquilo que eu tenho vontade de fazer, mas que venha ser um ministério de acordo com a tua vontade, Senhor. O que o Senhor tem planejado para a minha vida? Eu estou disponível para fazer o que o Senhor tem planejado para mim. Como diz o profeta, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então devemos, nós, dizer a Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me da maneira que tu queres, mostra-me o ministério que o Senhor tem para a minha vida, que não venha ser o ministério que eu quero, mas o ministério que o Senhor quer para a minha vida. O primeiro passo, devemos orar dessa maneira, primeiramente para descobrir qual o ministério que Deus tem para a gente. Segundo passo, pedir discernimento espiritual da parte de Deus. Por que pedir discernimento espiritual? Vou contar duas historinhas para a igreja que eu vivi e que, se Deus não tivesse me dado discernimento, eu teria ficado meio louco. A primeira historinha é o seguinte: eu estava numa igreja, era uma igreja de revelação, que tinha uma mulher ministrando a palavra, e estava eu e alguns jovens da igreja que fazia parte. E estava eu sentado, eles sentados assim atrás de mim. E aí ela saiu dando revelação para um monte de gente e tal. E aí a gente virou, estávamos os dois sentados assim, igual vocês aqui. Virou assim para os dois e fez assim: você aí. Ela não apontou para um, ela chegou e disse assim: você aí. Aí um dos dois chegou e falou assim: eu? Aí ela: é você mesmo. Porque ele se acusou, né? Ele chegou para ela e disse: eu? Aí ela: é você mesmo. Levante aí. Aí pegou e disse um monte de coisa para ele. Só que tudo aquilo que ela disse, nada daquilo era verdade. Porque depois chegamos para ele perguntando, vimos também da forma, foi até engraçada da forma que ela fez. Então, Deus me deu discernimento naquela hora para entender que aquilo não vinha de Deus, aquilo vinha dela. Devemos orar, pedir discernimento a Deus, para quando houver uma profecia, ou uma revelação, ou algo que seja a favor ou contra a nossa vida, devemos pedir discernimento a Deus para discernirmos se aquilo vem do Senhor, vem do homem ou vem do diabo. Existem esses três fatores: se vem do Senhor, se vem do homem ou se vem do diabo. Aquilo que eu contei agora era um fator que vinha do homem. Vou contar agora um fator que veio de Deus, foi para a minha vida. Nessa mesma igreja, tinha um outro culto, um outro dia, eu fui sozinho nesse dia, e tinha um profeta do Senhor que virou para mim, ele não me conhecia, ele virou para mim, eu estava de camisa preta, ele veio direcionado realmente a mim: você que está de preto, levante o nome de Jesus. Aí eu peguei e levantei, que eu já senti que aquilo era comigo, senti de Deus que ele ia falar coisa de Deus para mim, e ele pegou e revelou para mim que eu, na época que eu estudava, eu teria saído do colégio, estudava no Anísio, teria subido a ladeira do bairro, passado ali pela caixa d'água, e dois homens iriam me assaltar, eu iria reagir, e eu iria levar 2 tiros, e iria para casa com 2 tiros, e iria chegar em casa sangrando, e ninguém no caminho iria me socorrer. Quando ele falou aquilo, Deus me mostrou todo o filme do que ia acontecer. Deus me mostrou o caminho onde eu estava passando, e eu lembrei que eu realmente passei por lá. Deus me mostrou 2 jovens que realmente estavam me olhando enquanto eu estava passando, só que Deus cegou esses jovens e me deu esse livramento. Amém. E Ele revelou isso para mim. Quando Ele revelou, Deus me mostrou tudo que tinha para acontecer. E Deus me deu discernimento para entender que aquilo era Deus que estava falando através da vida dele, para me mostrar que Ele estava me livrando. Então eu tive discernimento da parte de Deus para entender que aquilo era Deus que estava falando. Esse é o discernimento da parte de Deus. Discernimos a primeira coisa, que foi discernir primeiro como não é o homem que fala. Discernimento agora da parte de Deus. E agora discernir quando é o diabo que usa alguém para proferir maldições contra a vida da gente. Pouco tempo atrás, estava no trabalho, estava no balcão da empresa, chegou um senhor, virou para mim e disse assim: você está doente, você vai morrer. Eu virei para ele: está repreendido em nome de Jesus. E ele ficou assim, ficou branco. Ele não entendeu muito, mas quando ele falou aquilo, ele proferiu uma maldição contra a minha vida. Que se eu não tivesse repreendido aquela maldição,
Quando ele proferiu essa maldição, automaticamente os demônios do mundo espiritual iam pegar aquela maldição, e se eu não tivesse repreendido, eu teria dado brecha para aquela maldição vir contra a minha vida e eu ficar doente realmente. Então, no mesmo ato que ele proferiu maldição contra a minha vida, eu virei para a cara dele e repreendi em nome de Jesus. E aquela maldição foi quebrada em nome de Jesus. E aí eu reconheci mesmo, porque se eu não tivesse na posição, pedindo a Deus discernimento da parte dele, se eu não tivesse discernimento do Espírito de Deus, eu não saberia que aquilo era maldição para a nossa vida. Muitas vezes, a gente no corre-corre da vida se depara com muitas pessoas na nossa frente que lançam palavras de maldição e a gente não percebe isso. Então devemos orar, pedir ao Senhor discernimento da parte de Deus, para que quando essas palavras de maldição vierem contra nossas vidas, podemos rebater elas em nome de Jesus e repreender e quebrar essas maldições. Como diz em Efésios 6, que nós possamos estar protegidos com o escudo da fé. E quando esses dados do inferno vierem contra nós, podemos estar preparados com o escudo da fé e atacar com a palavra do Evangelho de Deus. Aleluia, Senhor. O quarto passo para cumprirmos o chamado de Deus na nossa vida, deixar Deus falar e ouvir a voz de Deus. O profeta Jeremias, no texto que a gente leu, ele ouviu a voz de Deus. Naquele momento ali, Deus mostrou a ele qual seria o ministério dele. Ele ouviu, recebeu aquilo, deixou Deus falar com ele. Muitas vezes, não deixamos Deus falar com a gente. Um exemplo, a gente acorda de manhã, ora rapidamente: Deus abençoe meu dia em nome de Jesus, me livra de todo mal, me protege no caminho, me guarda, me traz para casa de volta e faz a tua proteção. Aí se arruma, sai, vai para o trabalho, para a escola, para a faculdade, na hora de comer, na hora do almoço, ora, Senhor, abençoe esse alimento, quebra todo mal em nome de Jesus, e a gente volta, corre, quando chega na igreja, Deus abençoe em nome de Jesus, e quando vai e volta para casa para dormir, Deus abençoe, obrigado pelo meu dia, me abençoe, me dá uma noite de sono, que amanhã seja um dia maravilhoso, e vai dormir, e não dá tempo de Deus falar com a gente não dá tempo de Deus passar meia hora orando, falando com Deus e chegar assim: Deus, eu falei o que eu preciso, eu te agradeci pelo dia, eu te agradeci, mas eu preciso que o Senhor fale comigo, Deus. Vou ficar calado agora aqui, pelo menos 10 minutos, mas eu preciso ouvir a tua voz nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde. Fala comigo, Deus, que eu preciso ouvir a tua voz. Não temos tempo de Deus falar com a gente por causa da correria do dia a dia, por causa da correria das nossas vidas, e muitas vezes Deus não entrega o ministério para a gente, Deus não entrega e não revela o chamado para a gente, porque não deixamos Deus falar com a gente. Ou quando até Deus fala, a gente, não é Deus que está falando, não, isso é do irmão. Entendeu? E aí entra o terceiro passo, que devemos ter entendimento para poder saber se é do irmão ou não. Ou se, quando você está pedindo a Deus que Ele prove o chamado, você tem que deixar Deus falar contigo, para poder Deus mostrar que esse é o chamado que Ele tem preparado para a tua vida, que esse é o ministério que Ele tem preparado para a tua vida. Eu vou agora para o quinto passo, para cumprir o chamado de Deus. Deus, Ele te capacita para cumprir o chamado dele. O profeta Jeremias, ele virou para Deus, no momento do diálogo entre ele e Deus, e disse: Deus, eu não sei falar, eu sou uma criança. Como é que eu vou ser profeta? Como é que eu vou profetizar na vida das pessoas? Como é que eu vou falar para a vida das pessoas se eu não sei falar direito? Muitas vezes a gente pensa assim: Deus vai e revela, usa alguém ou através da palavra, ou através de sonho, revela para a pessoa: você tem um chamado para louvar na casa do Senhor. E aí a pessoa vira para Deus: eu não sei cantar, como é que eu vou cantar? Como é que Deus está me revelando que eu vou cantar se eu nunca cantei na minha vida? Se o único lugar que eu canto é no banheiro da minha casa, tomando banho. Então, quando Deus ele revela e entrega o chamado, Ele capacita para que esse chamado seja cumprido, esse ministério
ministério seja cumprido na sua vida. Então, não devemos nos preocupar se sabemos fazer ou se não sabemos fazer. O que devemos deixar é Deus agir, Deus capacitar a nossa vida. Um exemplo que eu vou dar na minha vida. Quando logo eu me converti, eu tinha 12 para 13 anos de idade. Agora tenho 22, mas sou mais velho, mas não sou não. Eu tinha 22. Quando me converti, eu cantava desde 4 anos de idade. Só que depois de um certo tempo eu fui, amadurecendo, ficando mais velho. Eu não digo assim, eu não cresci muito, mas fui ficando mais velho. E aí, como é que se diz? Deus, quando eu me converti, entrei para a igreja, eu fiz um teste para entrar no ministério louvor, não passei. Eu sei cantar, eu canto tão legal e não passei no ministério louvor. O que aconteceu? Só que eu não cantava, eu achava que eu cantava bem, mas eu não cantava bem. Eu cantava bem quando era bem pequenininho. E criança geralmente canta bem, mas quando vai crescendo, que aí você vê se realmente canta bem ou não. E eu não cantava bem. Eu achava que eu cantava, mas eu não cantava bem. E eu fui reprovado. Só que eu não desisti. Eu comecei a pedir, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor, se eu fui reprovado porque eu errei, eu te peço que o Senhor me capacita, me dá um dom para poder louvar, me mostra alguma forma de eu poder te louvar, de eu poder estar na tua casa te louvando, que eu acho tão bonito, eu quero tanto para a minha vida, estar lá na frente louvando, agradecendo o teu santo nome, não para que as pessoas me vejam, mas para fazer a tua obra. Comecei a pedir isso a Deus, e Deus foi me capacitando, foi botando todo o louvor. Deus começou a me dar músicas para eu escrever, nem tinha pedido isso a Deus. Deus dá além do que a gente pede. Quando a gente começa a pedir, Deus dá além do que a gente pede. Deus te capacita mais do que você está pedindo. Deus te capacita mais do que você está precisando. Então eu comecei a orar e comecei a ver Deus me dando louvores. Muitos louvores Deus me deu, escrevendo. Inspiração, eu botava 3 horas da manhã com louvor na cabeça, começar a escrever. E Deus foi movendo isso na minha vida. Depois de um certo momento, nesse mesmo dia que o profeta disse para mim que eu seria alvo de 2 tiros, iria para casa sangrando e ninguém ia me dar socorro, depois disso, ele chegou para mim e disse assim, mas Deus te diz, manda te dizer nessa noite, que também você será profeta na casa do Senhor, e que Ele vai te usar em muitos lugares, e você será conhecido por muitos lugares. E eu recebi aquela palavra. Só quando eu recebi aquela palavra, eu achei que aquilo era pro louvor, porque eu gostava tanto, gosto até hoje, mas gostava tanto de louvar, que eu achava que... Aí eu comecei depois desse negócio, eu comecei a montar banda, aí criei banda e tal. Aí Deus foi me mostrando muita coisa, e Deus me deu o nome de um ministério, a 7ª trombeta, aí comecei a cantar rap, gravei música, fiz um monte de coisa. Só que nada disso deslanchava, e não estava deslanchando, não estava indo para frente. Eu comecei a dizer, mas tudo deu certo, lá prometeu naquele dia. Deus chegou para mim e disse, eu realmente te prometi, porém, não era do tempo que você quer, não é da forma que você quer, é da forma que eu quero, é no meu tempo. Eu vou te capacitar e vou te levar para onde eu quiser, mas é no meu tempo e não no seu tempo. Depois eu comecei a descansar em Deus. E depois disso foi acendendo uma vontade de mim de poder estar pregando a palavra de Deus, de poder estar estudando e pregando a palavra de Deus. E mais pra frente eu vou contar o que Deus tem feito na minha vida através disso. Esse é o 5º passo. Deixar Deus te capacitar. Agora vamos para o 6º passo. Ele coloca as palavras certas na tua boca. Com esse 6º passo, ele complementa o 5º passo, que é Deus te capacita. E agora o 6º passo é que Deus põe a unção sobre a tua vida. Essa parte de Deus põe as palavras certas na tua boca, a gente pode interpretar como Deus põe a unção sobre a tua vida. A unção ministerial sobre a tua vida, a unção do chamado de Deus sobre a tua vida. Se a gente busca o chamado do ministério de louvor, Deus vai te dar unção para estar tocando. Quando os seus dedos dedilharem a canção, cadeias estarão sendo quebradas no mundo espiritual, laços estarão sendo desfeitos em nome de Jesus. Quando você está tocando contrabaixo, quando você está tocando bateria, Deus está quebrando cadeias em nome de Jesus. E os louvores estão ajudando
porque dizemos que o louvor liberta, mas o que liberta é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o louvor simplesmente é um instrumento de libertação, mas não é um louvor que liberta, e sim a palavra vinda de Deus, Jesus, o Logos de Deus, que liberta. Então Deus, Ele coloca as palavras certas na nossa boca, Ele coloca unção em nossas vidas, coloca unção em nossa boca, para quando estivermos pregando, a palavra sair com unção, quando estivermos louvando, a palavra sair com unção, e as pessoas que estão na igreja, ou que estão sendo ministradas por você, sintam unção saindo da sua vida, que ao você andar, saia unção da sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, e em todos os lugares que você estiver, todos os lugares que você andar, quando você abrir a sua boca para falar de Jesus, vai sair uma unção tão grande que vai contaminar a vida e pessoas vão se arrepender em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O sétimo e último passo para cumprirmos o chamado de Deus e o nosso ministério. Glória a Deus. Aleluia. É buscar o chamado e investir no chamado. É o que eu estou fazendo agora. Eu estou começando agora a investir no chamado que Deus me prometeu. Que aquele homem chegou para mim e disse que Deus nos usaria. E agora que eu estou começando a buscar isso da parte de Deus, estou investindo. Mas como é que eu vou investir no meu chamado? Exemplo, se você é um levita, invista no seu chamado. Se você toca violão, pague um curso de violão para você se aprimorar. Peça a Deus que abra a sua mente, para poder você aprender novas coisas, novas técnicas. Se você toca contrabaixo, você ama o instrumento de contrabaixo, peça a Deus para te abrir sua mente, invista nesse ministério, pague um curso nesse ministério, aprenda com alguém que sabe mais, vá para algum lugar, alguma escola que sabe mais. Se você gosta de tocar bateria, pague um curso, invista, porque não basta só a gente chegar a aprender, tocar na igreja e pronto. Não, Deus quer mais. Deus quer mais de nós, Deus quer mais de você, Deus quer mais da gente. Então precisamos investir naquilo que Deus tem nos dado, porque quando nós investimos no ministério que Deus tem dado para a gente, Deus vai abençoando mais, vai te dando mais unção, vai te dando mais conhecimento naquilo, e você vai sendo cada vez mais próspero no seu ministério. O que eu estou começando a fazer agora é um investimento da palavra de Deus acerca da palavra do Senhor, acerca de pregar a palavra do Senhor, acerca de ensinar sobre a palavra de Deus. Paguei um curso científico lá, lembra do pastor Carlos Rima, que pregou aqui? Quem lembra lá assim? Quem estava aqui no congresso? Então, paguei um curso do científico, estou indo para o Paraná semana que vem. É um investimento que eu estou fazendo no reino de Deus para poder ganhar conhecimento e prosperar no ministério que Deus tem me dado. Paguei um curso de louvor para mim. De louvor não, curso de canto, de aula de canto. Por isso que eu melhorei muito mais. Deus começou a me abençoar depois que eu fiz aula de canto. Melhorei minha técnica vocal, comecei a cantar melhorzinho. Agora sei que não está afinado quando não está. Antes eu não sabia, antes eu era todo bravo. Mas agora não, agora entendeu? Então, invista no seu ministério. Se é canto, pague uma aula de canto para você. Invista naquilo que Deus tem te dado como dom, naquilo que Deus tem te dado como ministério. Porque Deus ele te capacita, mas precisa que você invista no seu ministério para poder Deus te dar mais unção e Deus te dar mais conhecimento. Então, investindo na parte de Deus, Deus vai fazer a gente crescer espiritualmente, vai fazer o nosso ministério crescer, vai fazer o nosso ministério deslanchar, vai fazer a gente vai abrir portas de onde não tem portas para a gente entrar. E é isso que Deus quer para a gente. E essa palavra que eu preparei é o que Deus me deu no dia em que a irmã Ana Paula pediu para eu estar aqui ministrando. Eu orei ao Senhor e pedi a Deus: o que o Senhor quer que os seus jovens ouçam naquele dia? Que eu não venho falar de mim, mas que seja o Senhor falando. O que o Senhor quer que os jovens... E antes de eu dormir, orei, pedi a Deus e Deus não me respondeu nada. Eu fui dormir assim, meio agoniado, não Deus me disse nada ainda.
dormir, quando eu deitei para dormir, Deus chegou a mim e disse assim: fale sobre o chamado que eu tenho para a vida deles, para que isso venha despertar na vida deles, para que eles possam buscar o ministério que eu tenho preparado para cada um deles. Aí eu orei ao Senhor e disse: Deus, agora me dá uma palavra daquilo que eu preciso falar. Porque como o profeta Jeremias, ele não sabia falar, mas o Senhor disse para ele: eis que põe as palavras na tua boca. E eu pedi a Deus que seja assim na minha vida, Deus. Eu não sei falar, mas que o Senhor possa colocar as palavras na minha boca, para que de mim venha sair virtude e abençoar os jovens nessa noite. E que em nome de Jesus venhamos sair daqui nessa noite entendendo o chamado que Deus quer para a gente, o chamado que Deus quer para a nossa vida. Eu vou fazer uma coisa aqui nessa noite. Eu vou pedir para quem entendeu da parte de Deus o chamado nessa noite. Eu vou pedir para quem quer buscar o chamado de Deus, para quem quer fazer algo dentro do reino de Deus, que se coloque de pé, que eu e a irmã Ana Paula vamos estar orando aqui sobre a vida de vocês nessa noite, e vamos estar profetizando e declarando e quebrando todas as maldições que possam impedir que o seu chamado venha se cumprir nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Coloquem suas mãos para o alto, para que vocês recebam da parte de Deus o ministério de vocês nessa noite. E que durante essa semana Deus possa revelar para vocês aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de vocês. Que vocês possam orar e pedir ao Senhor: Deus, o que o Senhor tem preparado para a minha vida? Qual, Senhor, é o teu chamado ministerial para a minha vida? Me mostra, Senhor. Prova, Deus, através da tua palavra, através de sonhos, através de algum profeta do Senhor. Usa a vida de alguém para mostrar qual o meu ministério. Me capacita, Senhor, em nome de Jesus, para que eu possa ganhar conhecimento nessa área, para que eu possa ganhar conhecimento no meu ministério, para que eu possa fazer do meu ministério uma bênção na vida das outras pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, me unge, Senhor, com unção desse ministério, Pai, em nome de Jesus. Se é um ministério de louvor que o Senhor tem preparado para a minha vida, Deus, que o Senhor possa me ungir nessa noite. Se é um ministério da palavra que o Senhor tem preparado para a minha vida, que o Senhor possa me ungir nessa noite e me dar unção, colocar unção sobre a minha boca, Deus, em nome de Jesus. Colocar autoridade sobre a minha boca, em nome de Jesus. Colocar autoridade nas minhas mãos, Senhor, para quando eu venho colocar as mãos sobre a cabeça de um endemoniado, eu venho expulsar os demônios em nome de Jesus. Que quando eu colocar a mão na cabeça de um inferno, eu venho repreender a doença e em nome de Jesus venha ser curado, Senhor, da glória. Em nome de Jesus, Deus, revela, Senhor, qual o ministério dos teus filhos nessa noite, Deus. Aquilo que só o Senhor tem preparado, Deus. Aquilo que o Senhor tem guardado, Senhor, da glória. No mais íntimo do teu coração, Deus. Revela, Senhor, da glória. Em nome de Jesus. Se eles precisam ser batizados com o Espírito Santo para poder o ministério deles ser aprovado por Ti. E o ministério deles ganhar passos, a dar passos largos do Teu reino, que venham ser batizados com o Espírito Santo, Senhor da glória. Se precisam ser renovados em Ti, que venham ser renovados no Teu Espírito, Senhor da glória. Em nome de Jesus, seu ministério de missões, que o Senhor tem nos preparado para ser missionários, que o Senhor tem preparado alguém aqui para ser missionário, missionária, que o Senhor vem estar ungindo com unção de missionário, que o Senhor vem estar ungindo com unção de missionária, e que ele ou ela venha entender que deve investir no seu ministério, que deve investir no seu chamado, Senhor da glória. Em nome de Jesus, Deus, que venhamos sair daqui, Senhor, com esse entendimento, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar quebrando as cadeias, Senhor, que nos impedem de crescer no Teu reino, Deus. Que venha estar quebrando, Senhor, as cadeias, Senhor, da glória, que nos impedem de orar
Ti, que nos impedem de ouvir a Tua voz, Senhor, que nos impedem de sentir a Tua presença, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha estar quebrando as cadeias que nos afastam de Ti, venha estar tirando os pecados que nos distanciam da Tua presença, Deus, e que possamos, em nome de Jesus, nos achegar a Ti, Deus, e não só de ouvir falar, não só mas sim de caminhar lado a lado contigo, Deus, que venhamos a ser jovens, Deus, jovens cheios da Tua unção, Senhor da glória, jovens cheios da Tua autoridade, Senhor da glória, e que esse ministério que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Senhor, que venha se cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa das Tuas promessas, da Tua palavra, Deus. Então, em nome de Jesus, nos abençoa nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, nos mostra qual é o nosso ministério. Se já temos o nosso ministério, abençoa o nosso ministério, Deus, e nos mostra os lugares corretos para que possamos aprender mais e aperfeiçoar mais esse ministério que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Em nome de Jesus, nos abençoa, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite. Eu te agradeço pela honra, pela glória, pelo louvor, pelo coração. Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus. A conclusão que chegamos é que Deus tem um ministério para cada um de vocês. Deus não chamou ninguém para ficar sentado na igreja parado, só aprendendo. Mas Deus tem um ministério para cada um de nós. Porém, mesmo que seja na mesma área, são dons diferentes, a forma diferente, forma de pregar diferente, forma de louvar diferente. Não imitem nenhum pregador e nenhum levita. Que Deus quer dar uma unção única para as nossas vidas. Somos únicos diante de Deus. E Deus tem um ministério